Quando a força de um amor não basta pra fazer você sorrir, quando a força de uma fé não basta pra fazer você feliz, quando a dor da solidão dói tanto e tanto que você já não consegue nem pensar, procure a oração, procure a oração, procure a oração, procure a oração. Quando a força da canção não basta pra fazer você cantar, quando a força da emoção não basta pra fazer você chorar, quando a dor da solidão dói tanto e tanto que você já não consegue nem sonhar, procure a oração, procure a oração. Quando a dor de uma paixão, algum momento mais cruel, algum amor que não deu certo ameaçar seu coração, procure a oração, procure a oração. Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa desejar. Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando pomos de joelho o coração. Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa desejar. Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando pomos de joelho o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Irmãos caríssimos, desde o princípio da Quaresma, vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na Cidade Santa, acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Oremos.
Deus eterno e onipotente, santificai com a vossa bênção estes ramos que, acompanhando a Cristo nosso Rei nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus seguia à frente dos seus discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos e disse-lhes: Ide à povoação que está em frente, e ao entrardes nela, encontrareis um jumentinho preso, que ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém perguntar por que o soltais, respondereis: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Quando estavam a soltar o jumentinho, os donos perguntaram: por que soltais o jumentinho? Os donos Eles responderam: o Senhor precisa dele. Então levaram-nos a Jesus e, lançando as capas sobre o jumentinho, fizeram montar Jesus. Enquanto Jesus caminhava, o povo estendia as suas capas no caminho. Estando já próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, a louvar alegremente a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns fariseus disseram a Jesus, do meio da multidão: Mestre, repreenda os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu vos digo, se eles se calarem, clamarão as pedras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Imitemos, irmãos caríssimos, a multidão que aclamava Jesus na cidade santa de Jerusalém e caminhemos em paz. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que para dar aos homens o exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz, fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. O Senhor dê-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra
e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Todos os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, se é seu amigo. Meu Deus, por que me abandonaste? Matilhas de cães me rodeiam, cercou-me um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Meu Deus, por que me abandonaste? Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos os filhos de Jacó, reverenciai-o vós todos os filhos de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Meus irmãos, Cristo Jesus, de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo-se a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que todos, ao nome de Jesus, se ajoelhem nos céus, na terra e nos infernos. E toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor nosso. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor nosso. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levantaram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Levaram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem a subjugar o nosso país, a impedir que se desse o trigo a César e a dizer-se ele próprio o Messias Rei. Pilatos perguntou a Jesus: Tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro nada de culpável neste homem. Mas eles insistiam. A norte, o povo, ensinando por toda a Judeia, começou pela Galileia e veio até aqui.
Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem era galileu, e ao saber que era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava nesses dias em Jerusalém. Ao ver Jesus, Herodes ficou muito satisfeito. Havia bastante tempo que o queria ver, pelo que ouvia dizer dele, e esperava que fizesse algum milagre na sua presença. Fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas que lá estavam acusavam-no com insistência. Herodes, com os seus oficiais, tratou-o com desprezo e, por troça, mandou-o cobrir com um manto magnífico e remeteu-o a Pilatos. Herodes e Pilatos, que eram inimigos, ficaram amigos nesse dia. Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes, os chefes do povo, e disse-lhes: Trouxeste este homem à minha presença como agitador do povo. Mas olhai, o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que os acusais. Herodes, além, também, não uma vez que o remeteu para nós, como vedes, não praticou nada que mereça a morte. Vou então soltá-lo depois de o mandar castigar. Pilatos tinha a obrigação de lhe soltar um preso por ocasião da festa, e todos se puseram a gritar: Dai-lhe a morte e soltar-nos Barrabás. Barrabás tinha sido metido na cadeia por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por assassínio. De novo, Pilatos lhes dirigiu a palavra, querendo libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucificam, crucificam. Pilatos falou-lhes pela terceira vez: Então, que mal fez ele? Nada encontrei nele que mereça a morte. Vou, portanto, soltá-lo depois de o mandar castigar? Mas eles continuavam a gritar, pedindo que fosse crucificado, e os seus clamores aumentavam de violência. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou aquele que tinha sido metido na cadeia por insurreição e assassínio, como eles reclamavam, e entregou-lhes Jesus para o que eles queriam. Quando o conduziam, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para levar atrás de Jesus. Seguia-o grande multidão de povo e mulheres que batiam no peito e se lamentavam, chorando por ele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Pois dias virão em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas cobri-nos. Porque se tratam assim a madeira verde, que acontecerá a seca. Levavam ainda 2 malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no e ele e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois deitaram sortes para repartir entre si as vestes de Jesus. O povo permanecia ali a observar. Por sua vez, os chefes zombavam e diziam: Salvou os outros, salve-se a si mesmo. Se é o Messias de Deus, o eleito. Também os soldados troçavam dele. Aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus.
Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo: Tu és o Rei, o Messias. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, respondeu: Tu, que nem sequer temes a Deus, sujeito como estás ao mesmo suplício. Quanto a nós é de justiça, pois importamos o que as nossas más ações mereciam. Mas este homem nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, Jesus. quando estiveres com a tua realeza. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até às 3 horas da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio, e Jesus exclamou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Vendo o que sucedera, o centurião deu glória a Deus, dizendo: Realmente este homem era justo. E toda a multidão que tinha assistido àquele espetáculo, ao ver o que se passava, regressava batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, mantinham-se à distância observando estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, passadas 5 semanas de preparação, entramos hoje no ponto mais alto da Quaresma, a Semana Santa. Nesta Semana Santa, encontramos vários eventos que formam uma unidade única do mistério pascal: a paixão, morte, ressurreição, ascensão ao céu e envio do Espírito Santo. A celebração de hoje conta com 2 partes. A primeira, que é a procissão de Ramos, e a segunda, que é esta onde nos encontramos, a celebração da missa. A primeira parte é sobre a alegria e triunfo de Jesus Cristo, que entra em Jerusalém como rei. O povo recebe-o com aclamações e canta Hosana nas alturas. Nós também nos juntamos nesta procissão aclamando: Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Nesta alegria e triunfo, nem todos têm os ramos nas suas mãos e nem espalham as suas vestes. Referimos-nos aos inimigos da paz que veem a urgência de eliminar a Jesus Cristo. Nesta celebração, encontramos a chave para vivermos esta Semana Santa. A segunda leitura que nós escutamos do livro dos Filipenses apresenta-nos o pensamento e os sentimentos de Jesus Cristo. E Paulo convida-nos a ter os mesmos sentimentos que os sentimentos de Cristo. Cristo que se esvaziou, que se aniquilou durante a sua paixão, apesar de sua condição divina. Ele entregou-se sem se valer do seu status, da sua identidade, deixando sua dignidade humana, seu direito humano e até a vida. Para entrar no mistério pascal, é preciso compreender Paulo e apropriarmos-nos do seu ensinamento, e assim fazer este caminho de obediência e de humildade o nosso caminho.
A nossa atitude face às afrontas mostra-nos como longe estamos dos sentimentos de Cristo. Se alguém nos ofende, nós retribuímos com ofensa. Se nos diz palavras amargas, nós retribuímos com palavras ofensivas. Isso não é ter os mesmos sentimentos que Jesus Cristo, que mesmo humilhado, ele não respondeu com violência. O Evangelho é um convite de voltarmos a ler e reler ao longo do dia, para daí tirar alguns elementos para a Semana Santa e, por que não, por toda a vida. Encontramos a experiência amarga de Jesus Cristo, por ser a sua última refeição que passou com os seus discípulos, mas também uma experiência doce para nós, porque se continuamos a celebrar a Eucaristia, foi graças ao mandamento de Cristo: fazei isto em memória de mim. Encontramos também Jesus em solidão no jardim, que o leva ao sentimento de paz e à aceitação do caminho da cruz. Nós também somos convidados, quando nos encontramos em momentos de retiro, momentos de solidão, a ter este momento de paz e abrir o nosso coração e aceitar o caminho e a proposta do Evangelho. Encontramos também a negação de Pedro a Jesus, o beijo de Judas que o levou ao remorso e ao suicídio, o julgamento de Jesus, sua tortura e humilhação, o caminho do Calvário, as mulheres que choram, Simão de Cirene que é convidado a ajudar a Jesus a carregar a cruz, o povo que o aclamou, Hosana, e agora grita pela crucifixão de Jesus. Então, estes elementos todos nós que encontramos no Evangelho, somos convidados a reler, para assim podermos tirar algumas experiências. Encontramos também o malfeitor prometido, o céu. Encontramos as últimas palavras de perdão e o aniquilamento de Jesus ao Pai. É preciso, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, digerir todos estes elementos que nós encontramos no Evangelho para podermos nós também identificarmos-nos com os sentimentos de Cristo. A pergunta que fica é: onde me identifico mais em todos esses versículos da palavra de Deus que hoje foi proclamada? E o que é que eu tenho a fazer para poder me converter e assim poder identificar-me com os sentimentos de Cristo? Então, continuemos, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, a rezar para que durante esta semana que inicia, tenhamos esta oportunidade de nos identificar com os sentimentos de Cristo, a aniquilarmos-nos do nosso orgulho, a esvaziarmos-nos de tudo aquilo que nos afasta dos nossos irmãos e irmãs. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai.
de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Mas, irmãos, contemplando a Cristo nosso Salvador, oremos pela salvação de todos os homens, vítimas do ódio, da violência e da injustiça, dizendo confiadamente: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor, para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja anunciam com a palavra e com a vida que Jesus é o Salvador do mundo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os responsáveis das nações em toda a terra trabalhem pela justiça e pela paz e promovem os valores fundamentais da vida. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens e as mulheres que estão doentes encontrem na paixão do Redentor um sentido para o seu sofrimento. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para aqueles que não sabem perdoar, escutem Jesus, que na hora da agonia pediu ao Pai o perdão para os seus algozes. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis da nossa comunidade, unidos em esperança àqueles que já partiram, entrem na oferenda pascal de Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir à luz da fé o amor infinito com que nos amais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem, toda a sua Santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados.
e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos com alegria a vossa glória, aclamando numa só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai, Senhor, estes dons que vos apresento, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Este é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes já a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Breslin e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo, rezando por Maria de Lourdes e família, Maria Encarnação Silva, Maria José Ponte e família, Maria do Rosário Rodrigues. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz de Cristo. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entrais em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salva. Toda vez que o mundo, com seus desafios, colocar barreiras ao meu caminhar, eu irei mais fundo, pois em ti confio. Nada neste mundo irá nos separar. Com o Criador formas unidade, infinito amor, colossal verdade. Deus te enviou e com Deus estás, Filho do infinito, és a nossa paz. Toda vez que o mundo, tão propenso à guerra, nos trouxer a morte e a destruição, eu irei mais fundo para salvar a terra. Buscarei justiça no teu coração. Tu te fazes pão, pão da unidade, geras compreensão e fraternidade. Deus te enviou e te enviará. És nosso alimento, és nosso maná. Toda vez que o mundo, com seus arremedos, colocar em risco o dom da nossa fé, nós iremos fundo, não teremos medo. Temos tua paz, Jesus de Nazaré. Como o Pai do céu, formas unidade e nos queres ver em comunidade. Deus te enviou para ser nosso irmão. Dá-nos unidade, dá-nos comunhão. Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho, nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar, pela sua ressurreição, às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
Que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa Semana Santa para todos vós e de paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. De pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Por não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida, eu já vi mais de um irmão desiludido da vida, e por não dar do seu pão, e por não dar do seu vinho, vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão tornar-se um homem mesquinho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, vejo as nações em conflito e este mundo maldito por não partilhar. Vejo metade dos homens morrendo de fome, sem Deus e sem lar. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão,